Seja bem-vindo a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Que a paz do Mestre Jesus esteja envolvendo a nós todos. Muito importante, compartilhem nossas reuniões com seus amigos e familiares. E não esqueça de dar o like, pois assim o YouTube disponibilizará por um período maior o acesso às nossas reuniões virtuais. Ao darmos início à nossa reunião, nós lembramos, fazemos estudos alternadamente entre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Nessa oportunidade, estudaremos o Livro dos Espíritos e o tema Fatalidade. São as perguntas 851 a 861. Acompanharemos as reflexões do nosso irmão no Ideal Espírita, Éder Andrade, que é integrante do Consolador Comunidade Espírita Cristã, localizado na rua 5 de julho, 276, Copacabana, Rio de Janeiro. Acompanhamos, então, as palavras iniciais do nosso Éder. Éder, as palavras iniciais são suas. Amigos, estamos aqui para trocar com os companheiros alguns pensamentos da doutrina espírita. Esperamos que todos aproveitem esse momento. Então, vamos passar a nossa leitura da página inicial. A nossa página hoje tem o título de No Campo das Provas. A vida na Terra pode ser comparada ao campo imenso de provas em que cada espírito ingressa, procurando o triunfo em si próprio, na pauta dos valores de que não prescinde na imortalidade vitoriosa. É assim que não há berços iguais para os que abordam a enorme arena de nossas antigas lutas. Cada coração recolhe a valiosa oportunidade da experiência no lugar e no clima que digam respeito às suas justas necessidades. Sabemos agora que carreamos para o além as paixões desviadas e as indesejáveis inclinações a que nos afeiçoamos durante o estágio no corpo físico. É preciso lembrar que renascemos sempre na paisagem e na situação em que possamos alcançar a bênção de nosso resgate ou de nossa cura. Desse modo, o alcoólatra reaparecerá junto de pais dipsômanos para sofrer de novo a vizinhança do vício, alijando de si mesmo. O criminoso ressurge no ambiente em que delinquiu para dominar os pensamentos culposos que lhe vergata o espírito. O suicida retornará ao veículo denso com os mesmos problemas em que se emaranhou nas trevas da alma, recapitulando, de novo, a lição do sofrimento para entesourar fortaleza e superação. O malfeitor renascerá nos sítios em que as sombras se refugiam para compreender a grandeza da luz, consagrando-se a ela. Quase sempre, pela porta de entrada na esfera das criaturas humanas, é possível identificar a natureza de nossos débitos e reconhecer a nossa posição diante da lei, exceção feita aos grandes missionários cujo patrimônio de virtude e de amor, de compreensão e sabedoria transcende o quadro de todas as influências terrestres. Repara em que espécie de provação e em que linha social te situas, buscando exercer a humildade e o bem, a coragem e o serviço, onde estiveres, porque, hoje ou amanhã, a vida ensinar-te-á que ninguém recebe um corpo de carne para falir, mas sim para trabalhar e aprender dignamente, alçando-se com o tempo a mais altos níveis da vida eterna. Emmanuel, o livro Semeador em Tempos Novos. A editora é a GIM. Passamos a nossa prece, então. Unamos nossos pensamentos, nós que estamos aqui numa reunião virtual, mas não existe distância nem barreira, e que possamos dizer: Senhor Jesus, Mestre e amigo de todas as horas. Nesse instante é que vamos ter os momentos de reflexões e a renovação das nossas energias para continuar nas nossas lutas, buscamos o concurso, na certeza que os teus mensageiros, os irmãos maiores,
que coordenam as nossas atividades espirituais estarão nos envolvendo, renovando as nossas energias, para que possamos prosseguir na nossa jornada evolutiva. Com a tua permissão, a permissão dos nossos mentores espirituais, que possamos dar como iniciado esse nosso encontro virtual mais uma vez, Senhor. Que assim seja. Éder, a palavra é sua. Amigos do Lar de Teresa, hoje nós temos a tarefa de bater um papo com os companheiros e falarmos a respeito de um tema que muitos se questionam. Existe fatalidade? Até porque as pessoas acham que a vida delas é uma verdadeira trajetória de problemas. Mas dentro da visão espírita, nós podemos destacar algumas coisas bastante oportunas. O Espiritismo nos diz que a fatalidade, se existe, está no ato ou no momento em que o espírito, movido por um sentimento passional, talvez escolha uma prova que ele não esteja apto a vivenciá-la. Pede uma prova muito dura. E com isso, ao encarnar, existe toda uma trajetória de dificuldades. Como nós acreditamos em reencarnação e sabemos que a morte, ela não vai eximir os compromissos das vidas passadas, o indivíduo reencarna trazendo uma carga muito forte de questões para serem trabalhadas, para serem resolvidas. Então, ao reencarnar, ele vai de encontro a todas as situações que ele precisa reparar para com a sua consciência, para com a espiritualidade. E dessa forma, acontecerão muitos percalços no caminho, digamos uma verdadeira corrida de obstáculos, aonde o indivíduo às vezes surpreende, porque ele resolve uma situação e surge outra. E aí a pessoa fica se questionando: mas como é que pode um negócio desse? Como é que eu faço tudo que está a meu alcance, mas parece que eu acabo atraindo certas situações. Esses acontecimentos, eles acabam se tornando, infelizmente, escolhas que o próprio espírito faz ao reencarnar. Porque no momento da preparação reencarnatória, todos nós gostaríamos de resolver tudo numa tacada só. E dessa forma, nem sempre isso é possível. E vamos encontrar dificuldades, vamos encontrar questões que nós precisamos aprender a ser resilientes. E isso, infelizmente, nós não somos. O estudo ele é fundamental para entender essa dinâmica. Reencarnamos com o objetivo de nos melhorarmos. E todas as questões que vão surgir no nosso caminho podem ser desafios para a nossa melhora de ordem moral, porque a questão interna que nós trazemos, que muitas das vezes nos levam a processos depressivos, de angústia, refletem o nosso comprometimento espiritual. Porém, se nós tivéssemos o bom senso, não teríamos feito uma escolha para vivenciarmos aqui na Terra um tormento voluntário. Sejamos sinceros, porque existem tormentos e tormentos. E o indivíduo, ele faz uma escolha, ele solicita muitas das vezes da espiritualidade mais do que ele tem condições de dar conta.
E quando ele reencarna, ele começa a viver grandes desafios para com ele próprio e para com a vida, a família, o trabalho, o ambiente. São situações, há sofrimentos que são inevitáveis pelo padrão vibratório que nós acabamos nos identificando ao longo de outras existências. Mas existem algumas questões que poderiam ser até minimizadas se nós não fôssemos tão afoitos. E a gente observa que o espírito, quando ele retorna, isso me faz lembrar muito Memórias de um Suicida, que Camilo Castelo Branco, ele se assustou. Ele se assustou porque ele se sentiu fragilizado. Ele não desejava passar por provas tão duras quanto algum dos seus companheiros de enfermaria assumiram um compromisso. Talvez aos olhos do mundo, aquelas pessoas simples que viviam nas comunidades da época tinham uma vida muito provacional. Eles escolheram. A leitura da vida pode ser feita de forma diferente. Fatalidade ou escolha. Deus não impõe, somos nós que fazemos as escolhas de acordo com a nossa evolução e com a nossa capacidade de superação das nossas dificuldades. Mas nem sempre somos resilientes. Estudamos, procuramos conhecer a doutrina espírita, sabemos que não nada acontece por acaso, principalmente quando a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho assistencial e conhecer dramas, pessoas que vivem dificuldades, que nós somos felizes e não sabemos que somos, principalmente a nível de atendimento fraterno. Às vezes as pessoas chegam e elas sentam para conversar e você se surpreende, porque ela traz para você um rosário de queixas de uma vida, de uma encarnação, que nós sabemos que foi ela que solicitou da espiritualidade. De forma prematura, talvez, mas com um desejo sincero naquele momento de superar suas provas. E os benfeitores espirituais, nosso anjo da guarda, nosso, nosso guia espiritual, ele não poderia interferir a nosso favor? Ele até pode sugerir, mas ele não pode nos guiar como se nós fôssemos autônomos, porque nós perderíamos o mérito do esforço em superar nossas más tendências e más inclinações. Aí reside o grande desafio, porque na hora da programação reencarnatória, como André Luiz nos diz, o espírito fica animado, os companheiros dão força, mas se ele tem bom senso, ele para e dá um passo atrás e diz: eu até gostaria, mas eu não sei se eu estou preparado para um desafio de tamanha proporção, tamanha ordem. Eu prefiro que essa prova seja um pouco menor, porque eu posso falhar. E aí, como é que eu vou conseguir reparar na matéria? Como é que eu vou conseguir, na própria encarnação, ter a consciência de que eu estou enveredando por um caminho errado? E a gente vê isso. Quase que diariamente o indivíduo reencarna com uma programação e no decorrer daquela programação ele encontra um atalho por conta da sedução dos valores materiais. Ainda somos muito apegados à matéria, aos sentimentos do mundo material. Nós não conseguimos superar nossas paixões, nossos arrastamentos. E por quê? Porque nós valorizamos muito mais o ter do que o ser. E dessa forma, ao longo da grande trajetória da vida, seduzido pelas paixões do mundo material, podemos
enven- enveredar por caminhos muito tortuosos. E para corrigir isso, então, é preferível, às vezes, passar por uma dificuldade, mas quando o amadurecimento do senso moral ele é relativamente proporcional à escolha da prova antes de reencarnar, o espírito ele é mais dócil. O espírito percebe emocionalmente de que ele precisa vivenciar aquela dificuldade. Ele perde os anéis, mas ele tem os dedos para trabalhar. Ele sabe que a prova vai exigir dele bastante resiliência, resignação dentro da visão espírita. Não é a resignação que se encontra nos dicionários da vida, dos Aurélios da vida, se nós podemos dizer assim. É a resignação de saber que nada acontece por acaso, que nós precisamos compreender que nós temos que dar um testemunho. Ter a consciência é uma coisa. Ter o conhecimento da doutrina é uma coisa, mas se nós temos a compreensão, nós temos que dar um testemunho. Isso faz com que a gente entenda que existem, por exemplo, tormentos na nossa vida, que eles são tormentos voluntários e desnecessários. Eu posso estar chorando por um leite derramado, ou chorando por alguma coisa, por um tormento, por uma fatalidade, que eu estou dando uma dimensão maior do que a realidade. Os companheiros imaginem, por exemplo, países onde ocorrem furacões e as pessoas perdem as casas, mas conservam suas vidas. Perdem tudo e têm que reconstruir do zero, como acontece às vezes com enchentes. Aquilo é uma fatalidade? Não. Aquilo não é uma fatalidade, faz parte de uma programação reencarnatória, onde a pessoa escolheu vir naquele lugar. Mas aí, nem sempre o indivíduo é espírita, nós não temos aqui o objetivo de sair fazendo proselitismo, nós estamos aqui conversando de uma forma simples com aquelas pessoas que desejarem ouvir esse assunto. E sabemos que quando nós entendemos melhor, nós vamos encontrando uma consolação. Essa consolação, ela vai nos ajudando num processo de resignação pessoal, porque a gente observa que nada acontece por acaso. E se o indivíduo, ele amadurece moralmente, ele consegue passar pela prova, e ele não vê a prova como uma fatalidade, ele vê como um, um acontecimento. Enquanto algumas pessoas dizem que é uma grande desgraça, outros dizem que foi um desígnio de Deus. Há uma diferença de tons, de interpretação do acontecimento provacional. Enquanto uns vivem uma prova, outros vivem uma expiação. O grau de sofrimento dessa possível fatalidade será relativamente proporcional à evolução moral do espírito em questão. Duas pessoas podem estar na mesma, no mesmo contexto. Enquanto uma acha que aquilo foi uma tragédia, o outro pode simplesmente virar e dizer: foi um desígnio de Deus que nós passássemos por essa situação novamente. E ele recolher as sobras e recomeçar do zero. O amadurecimento moral do espírito é que vai contribuir para isso. Cada um tem um contexto reencarnatório proporcional ao que solicitou da espiritualidade e que o seu merecimento como espírito imortal lhe proporcionou.
Agora, quando nós estudamos, quando nós buscamos o esclarecimento na doutrina espírita, na Boa Nova, na codificação, algumas coisas começam a fazer sentido. E a gente vê que nada acontece por acaso. Porque a grande fatalidade que pode existir realmente é o desencarne. E mesmo assim, André Luiz nos explica que quando o cordão fluídico se rompe, aí os espíritos não podem fazer mais nada. Mas até o momento que antecede o rompimento, André Luiz já nos deu prova, nos seus livros, nas suas obras, de que é possível você oferecer àquele espírito uma sobrevida. Ia desencarnar, agora ganhou mais alguns anos de vida para concluir uma missão. Então, apenas a escolha reencarnatória e o desencarne são as fatalidades que nós, como encarnados, não temos até mesmo como remediar. A espiritualidade, ela nos oferece a reencarnação com uma chance de evolução. Se a gente chama de fatalidade, alguns chamam de oportunidade. Quem leu o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, do ano de 1938, se não me falha a memória, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, Emmanuel nos deixou relatos de grandes acontecimentos da história da humanidade. E, curiosamente, quando a gente lê um pouco mais, estuda um pouco mais, a gente vê que muitos espíritos comprometidos com o pretérito rogam de joelhos uma prova dura, um grande desafio para que eles possam corrigir falhas que se arrastam há séculos. E nós temos algumas obras que, se a gente for relacionar, de Chico Xavier, como Irmão X, por exemplo, que ele mostra, ele conta o que os espíritos solicitaram para poder compensar. Aos olhos do mundo, a gente diria uma tragédia, uma fatalidade, mas aos olhos espirituais, uma oportunidade para acelerar um processo de evolução. No livro A Caminho da Luz, nós tivemos a história de Pompeia e Herculano. Aqueles que desejarem conhecer um pouco mais podem ler. Uma fatalidade. Até que ponto? O fenômeno da erupção do Vesúvio foi um dos maiores fenômenos que aconteceram geológicos, aonde as cinzas do vulcão atingiram a estratosfera. Agora, a espiritualidade sabia. Os espíritos que desejaram reencarnar naquela região reencarnaram. Pompeia e Herculano foram cobertas pela cinza do Vesúvio. Mas quem eram aquelas pessoas que desencarnaram ali? Pessoas que solicitaram uma chance para reparação. Não nos cabe entrar em detalhes, mas quando estudamos, a gente encontra no estudo da doutrina espírita uma consolação. A doutrina espírita não vai conseguir tirar da gente o impacto da notícia, da tragédia. Mas à medida que nós vamos estudando, nós vamos encontrando a consolação para evitar o arrasto do sofrimento. E isso é uma coisa que eu aprendi. Então, quando nós vamos lendo, quando nós vamos construindo um conhecimento, quando nós vamos nos capacitando, a gente vai entendendo o seguinte: nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para aprender. Nada acontece por acaso. Tudo faz parte de uma grande programação. Se Deus, que é infinitamente bom e justo,
nos ofereceu essa oportunidade, ele não permitiria que nós passássemos por algo tão difícil se nós não tivéssemos solicitado ou se ele não percebesse nessa prova uma chance da nossa melhora enquanto espíritos imortais. Quando a gente começa a mudar o tônus do nosso pensamento, a gente pode mudar a expressão de fatalidade por oportunidade. Oportunidade reencarnatória, que para alguns pode soar como uma prova e outros como uma expiação. Devido ao fato da humanidade ainda ser muito passional, ela vê determinadas tragédias que se arrastam como uma irresponsabilidade social ou política, mas isso é um outro assunto, mas também como uma fatalidade, principalmente quando o número de perdas é muito grande envolvendo crianças e idosos. Mas a gente não consegue ter uma visão mais ampliada, uma expansão da nossa consciência para perceber que pelos bastidores da vida, muitos espíritos são resgatados conseguindo dar um passo significativo em termos de evolução. Se os amigos desejarem entender um pouco mais, vocês podem consultar o livro Céu e Inferno. E no livro Céu e Inferno, nós temos algumas histórias contadas, depoimentos que Kardec colheu à medida que ia organizando a codificação, naquelas agremiações espíritas, ele recebia depoimentos em que ele conta a história de espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos atrasados, espíritos em perturbação, mas também encarnações provacionais, onde o espírito solicitou aquele tipo de reencarnação dura para que ele pudesse quitar para com ele mesmo, para com sua consciência, uma falta cometida no passado. Ele fala isso. Está lá o depoimento dele, no livro Só Inferno. Então, a gente vê fatalidade aos olhos do homem, que enxerga a vida de uma forma tão simples, como se tudo começou no berço e vai terminar no túmulo. E nós sabemos perfeitamente que nós já existíamos antes do berço e vamos continuar existindo muito tempo depois do túmulo, porque nós somos espíritos imortais. Então, se nessa trajetória tão curta de vida nós nos apegarmos de forma tão passional aos acontecimentos, por apego aos bens materiais, por apego aos determinados sentimentos, a gente vai ver tudo que acontece como uma fatalidade, como se Deus não estivesse olhando por todos nós, como se Ismael, que assumiu um compromisso com o Cristo, não estivesse velando pelo nosso país, como se Ismael tivesse perdido as rédeas. Isso não é verdade. Nós sabemos que tudo acontece dentro de uma programação. E dentro dessa programação, essa palavra fatalidade, ela pode ser modificada no dicionário daqueles que assim desejarem. Porque nós sabemos que o português, ele é uma língua muito rica. Mas dentro de um dicionário espírita, nós poderemos modificar essa maneira de enxergar, fazermos uma releitura da nossa vida, a releitura do mundo que nós estamos vivendo. E olha, sinceramente, nós estamos vivendo um momento que precisamos fazer uma releitura, mas não uma releitura, digamos assim, passional, nem uma releitura romântica, mas uma releitura sincera. Pelo que nós estamos estudando, pelo que nós sabemos, e sabemos que nada acontece por acaso, que a gente tenha a chance de, enquanto estivermos encarnados,
enquanto estivermos a caminho da luz, utilizarmos o tempo que temos a nosso favor, a favor da nossa evolução, a favor de irmos minimizando todo o nosso comprometimento de ordem moral. Porque se acreditamos na vida futura, como se encontra no Evangelho, capítulo 2, item 2, a vida futura, a gente vai perceber que se eu puder fazer hoje o que normalmente eu costumo deixar para amanhã, eu estarei adiantando. Eu já ouvi dentro do movimento espírita que alguns companheiros que chegam a uma determinada idade, trabalhadores assíduos da doutrina espírita, têm a oportunidade de, ainda nessa atual encarnação, vivenciarem experiências que, a princípio, seriam para a próxima encarnação. Eu não sei se isso é uma interpretação romântica, mas é aquela chance do trabalhador que ele, ao final do dia de trabalho, como ele terminou cedo as suas tarefas, ele ainda vê a oportunidade de adiantar no dia de hoje aquilo que normalmente faria no dia de amanhã. E nós temos vários casos de pessoas que aproveitaram, anteciparam, e quando vieram a desencarnar, elas ficaram surpresas, porque elas receberam a oportunidade de trazer para a encarnação atual. Eu não sei se isso é uma coisa romântica de alguns companheiros da doutrina, situações que a princípio ficariam para a próxima existência. Vejam, a releitura de algumas passagens depende do nosso desejo sincero. Eu tive chance outro dia de receber um vídeo de algumas crianças portadoras de necessidades especiais, lá de Curitiba. Um menino em que ele, extremamente simpático, mas uma alegria, e começam mostrando apenas o rosto do menino. E depois eles mostram o restante. E a gente vê que o garoto tinha problemas dos braços e das pernas. Um espírito iluminado, amadurecido moralmente, que solicitou uma prova muito difícil. Mas em momento algum ele esboça qualquer tipo de sentimento de contrariedade, muito pelo contrário, animado, dando força a todo mundo. A gente se impressiona. Ali é um exemplo de que não existe propriamente a fatalidade. A fatalidade é quando o homem não entende o que a providência divina nos oferece como oportunidade reencarnatória de reparação. Dentro do nosso tempo, estamos chegando ao final. Sabemos que nós não podemos nos estender muito, mas é um assunto que estimula, aguça a nossa curiosidade. Eu desejo a todos os companheiros do Lar de Teresa muita paz. Agradeço a oportunidade de ter estado aqui e ter, nesse intervalo de tempo, ter desenvolvido esse assunto de uma forma bem simples para os amigos, lembrando que enquanto estamos aqui, há tempo de estudar, há tempo de nos melhorarmos, de nos capacitarmos e, fazendo uma releitura da nossa vida, mudar alguns conceitos, alguns paradigmas que nós trazemos na nossa história de vida. Que Jesus abençoe a todos os amigos. Eu devolvo a palavra ao nosso companheiro, João, para que ele possa finalizar esse nosso singelo encontro. Muito bem, então nós agradecemos ao Éder Andrade a gentileza, a disponibilidade sempre em atender ao nosso convite, estar
realmente nos auxiliando nas reflexões desses temas tão importantes para o nosso progresso, nossa evolução. Também agradecemos a todos vocês que nos honraram com atenção até este momento. Você gostou? Então dê seu like, compartilhe, clique no sininho que você já automaticamente já está agendando o próximo evento. Renovamos o convite para que estejam conosco novamente na próxima segunda-feira, à mesma hora, 19 horas, quando continuaremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao fazermos a nossa prece final, também estaremos encerrando as nossas atividades desta ocasião, desta oportunidade, desejando a todos muita paz. E que possamos então, Senhor Jesus, agradecer por essa feliz oportunidade, com o auxílio do nosso irmão de ideal espírita, Éder Andrade, desenvolver essa linha de raciocínio abençoada, nos confortando, nos fortalecendo, nos alimentando de esperança, para que sejamos vencedores das nossas próprias semeaduras. Confiando em Ti, Senhor, queremos agradecer por essa oportunidade de mais uma vez juntarmos os nossos pensamentos nesta comunhão e que possamos nos sentirmos renovados para as lutas evolutivas que vamos continuar enfrentando naturalmente. Em teu nome, com tua permissão e com essa somatória de vibrações tão amigas que possamos dizer, estão encerrados a nossa reunião e as nossas reflexões dessa oportunidade, dando graças a Deus. Até a nossa próxima oportunidade.